Olá, alunos do nono ano, e aí como vocês estão? Nessa aula, a aula referente ao dia 29 de maio, na sexta-feira, eu vou estar corrigindo as páginas do livro que eu deixei na semana passada, no dia 22, tá bom? Foi da página 142 que nós iniciamos, e aí nós temos questões de interpretação e questões com conteúdo gramatical, né? Com a matéria em si, tá? Então, eu vou estar dando uma passada nas questões de interpretação de texto. Foram 4 páginas de texto. E aí, na página 146, inicia as questões de interpretação. Eu coloquei bem resumido. Se você colocou algo parecido, não precisa apagar, principalmente nas questões de interpretação, né? Então, não se preocupe em apagar, se estiver mais ou menos parecido com o que eu coloquei, tá ok, tá bom? Pode deixar dessa forma, tá? Então, número 1, pergunta na página 146 qual é o assunto do conto, aí tem a resposta. Número 2, o que há de incomum na maneira de investigador-narrador, então, a resposta do número 2. Aí a gente parte para a página 147, número 3, letra A, que levaria o narrador a ficar olhando para o teto. Aí tá aí, ele procurava pistas. Letra B, qual o vestígio percebido pelo narrador? As pétalas encontradas, né? E a letra C, porque essa informação não foi apresentada claramente ao leitor, porque o autor preferiu guardar o segredo. Gente, se for pelo livro, a resposta é enorme. Tem resposta de 3, 4 linhas, tá? Então, tá bem resumido, até por conta de ser um slide, pela nossa distância e tal. Mas foi como eu falei, se você colocou algo a mais, se você copiou alguma parte do texto para justificar, pode deixar, tá ok? Número 4, a letra A. Quais fatos enunciados antes do anúncio do sumiço tornam Sinhazinha a principal suspeita? Aí tá a resposta, né? Por ela ser sobrinha, ela teria intimidade para subir no quarto. Letra B, que informação ou informações parecem ser uma pista falsa, de que haviam muitos convidados e que o marido de Sinhazinha não estava com ela. Número 5, qual desses trechos brinca com a ideia de quem está à frente da investigação, o próprio detetive Sherlock? Aí é o número 1. A número 6, mesmo tendo recuperado o anel, o narrador afirma que sua atuação foi pior do que um fiasco. Você concorda com ele? Por quê? Aí eu coloquei não, porque ele recuperou o anel, que era mais importante. Mas aí é uma resposta, aqui no meu livro, de fato, é uma resposta pessoal, tá? Então, o que você colocou não é para pagar, tá bem? Aí a gente vai para 148. Que aspectos da narrativa de Enigma esse conto apresenta? Eu botei tempo, espaço e personagens, né, que são características do conto. Número 2. Nos contos de detetive, o motivo do crime é fundamental. Qual foi o motivo do crime no conto? É a opção A. A ganância, né? Letra B. No conto, a que se dá mais ênfase ao motivo do crime ou à condução da investigação? Condução da investigação. 3. Além da forma como o narrador soluciona o caso, que situação torna o desfecho imprevisível? O fato da Sinhazinha ter comentado maldosamente que o ladrão poderia ser o próprio investigador. Aí, número 4. De que modo o narrador conta a história? Como personagem principal, personagem secundário, observador, narrador. Como personagem principal. Letra B. Que efeito a escolha desse ponto de vista produz? O narrador assim controla, decide o que o leitor deve saber ou não. E o número 5 é uma resposta pessoal, tá? Leia a seguir alguns aspectos que caracterizam o conto, em seguida identifique aqueles que instigaram seu interesse e curiosidade. Aí eu coloquei a terceira opção, a maneira como o autor, aos poucos e sutilmente, vai espalhando pistas verdadeiras e fáceis até o final. Então, é uma resposta pessoal também, número 5, tá? Então, o que você marcou
você pode deixar aí, tá ok? Aí a gente vai para a página 149. Aí já começa a falar um pouco mais da parte gramatical. Observe o emprego dos advérbios e locuções adverbiais. Qual é a função deles no trecho acima? Aí tem 4 trechos, né, tirados do texto. Aí eles estão aí para indicar tempo e lugar em que os fatos ocorreram. Essas indicações são precisas ou falsas? O lugar são precisas, né, que aí mostra a sala, mostra o quarto e tal. Mas o tempo já é um pouco mais vago, não tem como saber. Número 2. Aí vem uma parte do texto que observa as formas verbais. Aí a gente tem tomara, era, tomava, e quero. Porque o narrador empregou 2 tempos verbais, passado e presente. O passado é empregado pelo narrador para relatar algo já acontecido, e o presente na fala do personagem dá atualidade ao que ela disse. Letra B. O que o uso do tempo presente na fala dos personagens faz o leitor sentir? Ele se sente mais próximo da cena, né, como se estivesse acontecendo naquela hora. Letra C. Esse recurso se mantém ao longo do texto? Sim. Aí está pedindo um exemplo. Aí você copia lá do texto alguma frase que mostra os verbos no presente, tá? Aí tem um exemplo aí que está entre aspas. Número 3. As falas dos personagens podem ser representadas em forma de discurso direto ou indireto. Então, letra A, do discurso direto. E aí a gente vai para a página 150. Letra B. Reproduza os verbos de elocução empregados no conto para introduzir e explicar a fala. Então tá aí, replicar, acudir, interpelar, anunciar, indagar e dizer. Qual é a importância desses verbos na construção de sentidos? Enfatizam a forma como os personagens se dirigem ao outro no momento da fala. Número 4. Nos contos, em geral, os personagens são descritos de modo resumido. Aí vem uma parte falando como é que é a Sinhazinha. Aí ele pergunta depois, qual é a importância dessa descrição no conto? Aí mostrar um traço de falsidade na personalidade de Sinhazinha. Aí a gente vai para a página 151. Aí umas questõezinhas e já vem a explicação do processo de formação de palavras que a gente estudou. Então vem assim, releia o trecho e observe as palavras em destaque. Aí nós temos desarrumações, vestiário. Sabendo que o roubo acontecerá neste quarto, com que intenção o narrador apresenta essa informação ao leitor? Para mostrar que ninguém na festa havia entrado no quarto, apenas a dona da casa, portanto todos eram suspeitos. Número 2. Como vimos, as palavras são formadas por morfemas. A primeira palavra em destaque, desarrumações, tem um prefixo em sua composição. Qual é e qual o sentido que ele atribui? Então, o prefixo des, que significa negação. Na segunda, há o acréscimo de que morfema? Que ideia ele confere? Então, o sufixo ário, que dá a ideia de lugar. Tá, ok? Aí nós temos aí o processo de formação de palavras, que vai da página 151, aí fala da derivação parassintética, sufixal, prefixal, sufixal, regressiva, tudo que a gente estudou. Composição, por justaposição, por aglutinação. E aí a gente pula para a página 155, que é onde vem as questões, né? Um exercício. Aí ele mostra na página 154 algumas ilustrações de palavras de forma criativa, autoritarismo e discriminação. O que o cartunista levou em consideração para elaborar as imagens? O significado, o sentido literal da palavra. Que pistas nas ilustrações confirmam isso? Na primeira, o desenho de um militar liderando uma fileira de letras soldados, digamos assim. E na segunda, um cercado que separa a letra O das demais, dando a ideia de discriminação. Letra C. Qual o processo utilizado na formação dessas palavras? Derivação sufixal, autoritarismo
né, o sufixo ismo, e discriminação, sufixo são. Número 2. Veja no quadro a seguir palavras formadas pelo processo de composição. Por que essas palavras são formadas por esse processo de composição? Porque são formadas pela união de duas ou mais palavras radicais. Quais palavras são formadas por aglutinação? Aí a gente tem boquiaberto e aguardente. Número 3. Solucione as adivinhas encontrando no quadro abaixo a palavra correspondente. Essas palavras são formadas por radicais gregos ou latinos. Então, a letra A, eu sou artista, geralmente apresento-me em circo, acrobata. Letra B, sei ler nos astros, astróloga. Letra C, trabalho todos os dias, construo prédios, operário. Gosto de escrever sobre a vida das pessoas, biógrafa. E aí a gente parte para a última página, que foi a página 156. Aí tem uma tirinha. Considerando o que é dito no último quadrinho, a arte exige autoestima, uma boa dose de surdez. A quem os quadrinistas se dirigem? Com que intenção? Aí se dirige aos artistas de modo geral. A intenção é evidenciar que eles não devem dar ouvido a todas as críticas. Releio o primeiro quadrinho. No começo me sinto maioral. E identifique a palavra formada pelo processo de derivação. Qual é o tipo de derivação utilizado? Maioral, derivação sufixal, né? Que aí você tem o sufixo oral, tá? Até deixar aqui em destaque. Número 3. No último quadrinho, há uma palavra formada pelo processo de composição por justa posição. Identifique e explique por que ela é importante para a compreensão da tirinha. Então, autoestima, formada por justa posição. O uso dessa palavra passa a ideia de que somente tendo confiança no próprio modo de ser e de agir, pode-se fazer arte. Então, está corrigidas as atividades. Espero que vocês tenham tentado fazer, tá? Espero mais ainda que tenham acertado, principalmente, né, a parte gramatical, né, com as explicações que foram dadas no decorrer dos dias com as videoaulas, tá ok? Aí a gente na próxima semana já inicia com matéria nova, tá bom? Vimos a estrutura das palavras, vimos o processo de formação de palavras, tá? E aí a gente vai estar dando semana que vem continuidade ao conteúdo do segundo bimestre, ok? Então espero que tenham feito o exercício, tenham acertado. Um beijo a todos, fiquem com Deus e apareçam lá no Google Class, pra gente poder tirar dúvida, poder conversar um pouco, tá ok? Um beijo a todos.